Oi, pessoas desconstruídas, eu sou a Mari, seja bem-vinda a esse canal, se é a sua primeira vez por aqui. Aqui a gente fala do quê? Arquétipos, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E para falar de arquétipos, hoje eu tô aqui com um arquétipo interessante, que é o arquétipo da heroína. Eu não vou me aprofundar nas características do arquétipo propriamente dito. Eu vou te convidar, antes de iniciar o vídeo, para você se inscrever e deixar aqui o seu comentário. Antes eu vou aproveitar uma situação que está acontecendo aí bastante na mídia, que é o caso da cantora Simária e da cantora Simone, para falar um pouco sobre a importância do arquétipo da heroína, né? O quanto que é importante a gente também reconhecer em que momento da nossa vida a gente está vivendo esse arquétipo e a gente poder discutir sobre isso, né? A importância disso na nossa vida. Eu sempre defendo que nós devemos desconstruir as nossas crenças, desconstruir os nossos paradigmas, porque isso traz estabilidade emocional para nós e também ajuda-nos a fazer um bom gerenciamento das nossas emoções, né? Então, como a gente está vendo aí na mídia, se divulgando o tempo todo, né? Essa mulher, a cantora Simária, ela está chamando bastante atenção por conta das falas dela, por conta do posicionamento dela, por conta de tudo que ela está demonstrando, né? E o que isso tem a ver conosco, com nós mulheres? Tem tudo a ver, porque isso tem muita coisa para nos ensinar, né? Em muitos momentos, eu já falei aqui com vocês que muitas vezes você está aí com 40 anos e você está vivendo ainda o arquétipo da adolescente, o arquétipo da heroína, ou seja, aquela primeira fase da sua psique ainda está amadurecendo, né? Então, no caso da cantora Simária, a gente percebe aí um descontrole que está havendo e o quanto que ela tem sido aí um exemplo para nós do que é você estar dentro desse arquétipo sem saber, sem perceber. E o quanto que essa inconsciência acaba fazendo o quê? Acaba nos prejudicando. No caso dela, tá prejudicando a carreira dela, tá prejudicando os relacionamentos dela, né? Tá prejudicando até mesmo a reputação dela, porque muitas pessoas estão dando as suas opiniões, uns chamando ela de louca, outros chamando de uma pessoa arrogante, outros chamando de uma pessoa grossa, né? Outros, enfim. As pessoas estão dando várias opiniões diferentes a respeito do que está acontecendo com ela, né? Então, o arquétipo, quando a gente está dentro do arquétipo da heroína, mas nós estamos com o nosso feminino ferido, né? Com a nossa mulher, todas nós somos mulheres, mas por conta da dinâmica do mercado de trabalho e por conta do nosso posicionamento familiar, a gente acaba assumindo comportamentos muitas vezes mais mental do que comportamentos a partir do nosso inconsciente, né? O que seria um comportamento mais mental? Ele é um comportamento, quando eu estou muito na mente, vivendo o arquétipo da heroína e vivendo muito mais na minha mente do que no meu corpo, eu não sinto a dor. Eu nego a existência das dores que eu tô passando, né? Eu não paro para observar as dores que eu vivo, as decepções que eu vivo. Eu não paro para observar o comportamento das pessoas para comigo, né? Então a gente tem percebido isso muito na vida da Simária, que ela tem ali uma fama de ser uma pessoa mais dura, de ser uma pessoa mais grossa, de ser uma pessoa muito mais racional, muito mais mental, ou seja, é uma mulher que nem sempre se permite sentir, se permite se sensibilizar com as emoções, se permite sentir as suas emoções aí no que tange o trabalho dela, os relacionamentos dela, né? Ou seja, tá muito mais na mente do que no corpo. Com a nossa mente, nós temos toda uma dinâmica mental de organização, mas com o nosso corpo nós sentimos as nossas emoções. E sentir as nossas emoções é muito importante para que a gente
não beire essa instabilidade, né? Não coloque a nossa reputação a perder, tem essa dificuldade de viver de acordo com a idade que temos, né? Porque, segundo o que está se passando aí, se falando dela, ela está tendo comportamentos imaturos, né? Porque ela falando, vi a entrevista dela, onde ela dizia: eu já tenho 40 anos, chega de ser mandada, chega de me mandarem calarem a boca, chega de falar isso ou aquilo a meu respeito. E de fato chega mesmo. Quando a gente atinge uma certa idade, é hora de amadurecer. Mas esse amadurecimento não precisa ser não precisa ser tão forte como ela está fazendo agora, né? Não precisa ser algo tão brusco, sem ajuda, né? Sem buscar a ajuda de um terapeuta, sem buscar a ajuda de um profissional, sem buscar a ajuda de alguém que a possa conduzir, né, por esse processo. Porque aparentemente, segundo ela mesma, desde os 14 anos ela trabalha, desde os 14 anos ela assumiu a casa dela, até mesmo financeiramente, e por conta do pai que ela perdeu. Então isso significa muita coisa, significa que se o pai dela faleceu ali para 10, 11 anos e aos 14 ela já estava sustentando a casa dela financeiramente, né? Segundo ela falou na entrevista no Domingo Espetacular que eu vi, significa que ela nem sentiu essa dor, nem sentiu essa infância dolorosa, nem sentiu essa perda que de alguma forma inconsciente ela assumiu o lugar do pai. Ela assumiu dentro da casa dela e até mesmo na postura dela diante da vida, com a família e com os demais, uma postura muito masculina, uma postura do pai, uma postura de cuidadora, né? Porque quando nós vivemos o arquétipo da heroína, a gente é muito assim, a gente não quer sentir, a gente quer fazer. Deixa que eu faço. O que tem para fazer? Tem que sustentar uma família? Tem, eu vou sustentar, me dá aqui que eu vou fazer. Ah, o que tem para fazer? Tem que trabalhar até meia-noite? Tem. Deixa comigo, eu trabalho, deixa comigo, eu vou trabalhar. Né? Então, quando nós vivemos dentro do arquétipo da heroína e com esse nosso feminino ferido, a gente tende a adquirir muitas responsabilidades para a nossa vida. E esse excesso de responsabilidade traz seus prejuízos, né? Porque essa mulher, ela não sentiu, ela negou ao longo da vida dela, segundo ela mesma, ao longo de 20 anos, ela negou a ausência dessa dor, ela fingiu que essa dor não existia, né? Ficou num processo ali de negação total, né? Não reconheceu a necessidade de buscar uma ajuda terapêutica, porque eu não vi ela falando nada a respeito disso. Ajuda terapêutica não é só de um terapeuta em si, mas até mesmo a ajuda de um padre, de um pastor, enfim, de alguém que saiba, que tenha mais conhecimento para lidar com essas emoções, né? Porque as emoções da gente, elas são ali como um furacão. Se você ficar deixando ali, né, elas acabam subindo à tona de uma forma muito brusca, né? Então, quando a gente está vivendo de forma equivocada no arquétipo da heroína, com o nosso feminino ferido, a gente é muito superficial, porque a gente nega a dor, a gente não se envolve de forma muito consciente com as pessoas, a gente não presta muita atenção no comportamento das pessoas, embora o comportamento das pessoas ao nosso redor, sim, causem dor, né? Machuca, mas a gente nega a dor, porque a mulher com o feminino dela ferido, a mulher que não se permite amar, que não se permite sentir, que vive muito mais no mental do que no corpo físico dela, ela passa por isso o tempo todo, ela nega a dor, ela fala que não, ela diminui essa dor, ela não sente o impacto das coisas na vida dela no momento presente. Ao contrário, ela acumula e vai acumulando e vai acumulando, e uma hora isso vai ter que subir, isso vai ter que sair para fora, né? Como é o caso aí do que está acontecendo com ela, né? Ela está surpreendendo a todos, as pessoas se dizem surpresa com o comportamento dela, até mesmo porque ela negou tanta coisa que a machucava ao longo desses 20 anos, que agora que ela resolveu falar, isso tem causado surpresa, porque é como se de repente ela estivesse na escuridão e começou a jogar luz em tudo que está acontecendo. Então, de repente, sei lá, é como se eu estivesse no escuro
e se abre aqui uma luz diante de mim. É claro que eu vou ficar aqui com os olhos vermelhos, lacrimejando, diante desse excesso de luz, né? Então, é como se ela tivesse começado a perceber tudo que ela negou ao longo desses 20 anos, né? Então, muitas pessoas têm dado, tem muita gente que tem opinado, colocando, falando que ela tem sido irresponsável, que ela não pensa nos filhos, que ela não pensa na irmã, que ela não pensa na dor que a fala dela está causando, mas nesse momento é um momento de dor, nesse momento é um momento que essa mulher está se permitindo sentir o feminino dela, está se permitindo sentir se ser mulher, que é o que ela é, né? E ela não deseja mais negar tudo que está acontecendo com ela, né? Então, é muito importante que nesse momento da vida dela, ela saia do controle. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo ela sair do controle. Ela segurou pelo máximo de tempo que conseguiu. Mas ninguém consegue controlar tudo o tempo todo. Uma hora esse controle acaba sendo perdido, e é isso que a gente está vendo com a Simária, né? Ela está ali perdendo o controle, ela não está mais ali pensando, agora ela é uma mulher que chora, agora ela tem chorado até mesmo em público, e eu tenho certeza que o sofrimento dela é grande, o sofrimento interno que ela está passando é muito grande, porque viver isso, viver esse feminino ferido, viver o arquétipo da heroína, daquela que cuida de todos, daquela que faz tudo para todos o tempo todo, tem um preço muito grande, né? Você não é nem feliz no amor. Quando você assume essa postura de heroína, nem os seus relacionamentos amorosos dão certo, porque você não está vivendo com o seu feminino, você está vivendo muito mais com o seu mental, você está vivendo muito mais com a sua mente, né? Tentando controlar tudo, tentando deixar tudo em ordem. E essa tentativa de deixar tudo em ordem que que ela viveu durante muitos anos, o resultado é esse, né? Esse resultado que a gente está vendo agora. Uma mulher que tem falado aparentemente demais, que tem falado aquilo que não se espera dela, uma mulher que tem, de uma forma muito brusca, demonstrado as suas vulnerabilidades. Ninguém estava acostumado a ver Simária tão vulnerável, mas agora as pessoas estão vendo, e as pessoas estão até mesmo chocadas com essa postura dela, né? Porque ninguém... É como se outra personalidade assumisse o controle da vida dela, propriamente dito, né? E é isso mesmo que acontece. Quando você tá com o seu feminino ferido, quando você não busca uma ajuda terapêutica para lidar com as suas angústias, para lidar com as suas dores, é isso que acontece. Chega uma hora que as coisas se tornam insustentáveis, as coisas se tornam incontroláveis, né? E isso tem realmente acontecido com a cantora Simária. E é triste você ver nos vídeos, né, as pessoas dando opinião, as pessoas negando que essa dor feminina esteja acontecendo com essa mulher, né? Às vezes a gente não tem empatia umas pelas outras. Às vezes a gente está tão acostumada a negar as nossas dores que quando você vê uma mulher sendo vulnerável, chorando, falando das suas tristezas, em vez de acolher, dá raiva, né? Muitas pessoas ficam com raiva, muitas pessoas acabam tecendo críticas umas para com as outras, especialmente as mulheres, né? Mas isso vem desse lugar de negação. Isso veio desse lugar de um arquétipo que está ativado na sua vida sem que você se dê conta, que é o arquétipo da heroína. E o arquétipo da heroína, minha querida, é para você viver ele, sabe quando? Nos seus 15 até os seus 25 anos. Quando você ainda está amadurecendo o seu psiquismo, quando você está amadurecendo. Com 40 anos já era para você estar numa outra fase da vida, né? Então, tudo aquilo que está disfuncional, que está fora da ordem, que está fora do lugar, choca, causa espanto, né? Ninguém esperava que ela, aos 40 anos, fosse prestes a completar, que é fechar um ciclo, né? Fosse fazer tudo isso, fosse começar a falar a forma como ela realmente se sentia diante da irmã, que a princípio ela não gostava do comportamento controlador que a irmã tinha com ela, se interferindo nas roupas, enfim, na postura dela, mas ao mesmo tempo ela não tinha
ela não se permitia sentir essa dor, essa chateação, e também não se permitia se expressar para a irmã que isso estava aborrecendo, né? Porque quando o arquétipo está ativado em você de forma inconsciente, você não tem controle sobre ele. E ele faz com você aquilo que é necessário para que você acorde, cresça e amadureça, tá? Então, aproveitando essa oportunidade dessa mulher que está sendo muito julgada, que está sendo muito apontada, o meu convite para todas nós mulheres e homens também é refletir, né? Qual arquétipo eu estou vivendo? Em que fase da minha psique, de maturação eu estou da minha psique, né? Eu me permito olhar o meu inconsciente, eu me permito saber as dores, porque, gente, quando a gente sofre traumas, a gente sofre dor e você não quer sentir, não quer viver, você joga tudo para o inconsciente. E ele guarda e protege aquela dor. Só que isso não pode ser guardado e protegido a vida inteira. Uma hora isso tem que sair para fora. Uma hora isso vai explodir, isso vai estourar. Como é o caso aí da cantora Simária, né? Que a parte que ela vive, eu sou muito solidária com isso, porque eu entendo que isso dói, que isso machuca, né? Que quando a gente assume um lugar que não é nosso, um excesso de responsabilidade, principalmente que ela, que é uma mulher do Nordeste, eu sou uma mulher do Nordeste também, eu conheço muito bem esse excesso de responsabilidade, quando você tem que amadurecer. Você não tem nem idade para amadurecer, já é exigido de você que você tome conta da família, que você tome conta das pessoas, que você tome conta dos seus irmãos, que enfim, que você tem uma série de coisas para fazer e você acaba amadurecendo. Acontece com todos de ficarem desta forma? Não. Para alguns a vida flui normalmente e as pessoas não sentem essa dor, não sentem essa situação toda que ela está passando, mas nós não somos todo mundo, e para uns às vezes dói muito mais, né? Então, te convidar, aproveitar essa oportunidade para discutirmos sobre mulheres e terapia. Vamos fazer terapia, vamos nos permitir ser ajudada e vamos parar de negar a nossa dor, vamos parar de negar que doeu, que a nossa infância foi difícil, que a gente assumiu um excesso de responsabilidade, que a gente teve que amadurecer muito cedo, que a gente teve que muitas vezes assumir responsabilidades do marido, porque você estava tão acostumada a assumir responsabilidades que não eram suas, que assumir uma responsabilidade a mais como a do marido não fazia muita diferença, mas chega uma hora que faz, gente, chega uma hora que faz diferença, chega uma hora que cansa, chega uma hora que a gente fala, chega, já deu, eu não aceito mais isso. E dependendo da forma como você conduz tudo isso, pode ser algo desastroso, onde a sua reputação vai parar no chão, onde a visão que as pessoas têm de você mude totalmente, né? Por conta de que você passa anos e anos e anos e anos negando a sua dor, negando as suas frustrações, negando a sua verdadeira essência, os seus sentimentos e a forma como você se sente diante das pessoas, que chega uma hora que realmente chega, estoura e acontece tudo isso, né? Então, em vez de apontarmos, julgarmos ou procurar saber o que de fato está acontecendo com ela, que a gente aproveite essa oportunidade para saber o que está acontecendo conosco, né? Porque tudo é algo que, todos os acontecimentos, é uma oportunidade da gente aprender aqui do lado de cá. Embora não seja necessariamente conosco, mas é com uma celebridade, uma personalidade famosa, e a gente tem a oportunidade de aprender o que está acontecendo com essa mulher, por que ela está fazendo, por que ela está vivendo tudo isso, né? Quais são as dores, o que está acontecendo, para que a gente possa ter um pouco de compreensão, um pouco de empatia umas para com as outras. Vamos ter empatia umas para com as outras mulheres. Não vamos aqui nos colocar no lugar de julgadoras e apontadoras, porque isso não faz bem para ninguém, né? Então, esse vídeo foi para discutirmos sobre arquétipos na hora errada, essa falta de maturidade, né? A gente vive muito isso, a falta de maturidade. Quando a gente não tem maturidade, a gente não sabe conduzir.
A gente não sabe conduzir as coisas, e principalmente as coisas difíceis. Então, que a gente venha buscar por maturidade, que a gente venha buscar por nos conhecer, conhecer o nosso inconsciente, para que a gente possa ser aí uma mulher desconstruída, de fato, dona da nossa vida, tá bom? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo do vídeo, se você ficou comigo até agora, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Gratidão.